E os elevados preços dos combustíveis em todo o país ainda são desafios a serem superados. E em Mato Grosso, isso não é diferente. O setor das indústrias sucroalcooleiras teve este ano o incentivo da criação da Política Nacional de Biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, produzidos, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar. E é para falar sobre este e outros assuntos, sobre o setor e as projeções para os próximos meses, que a gente conversa ao vivo com o superintendente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso, o Sindalco Jorge dos Santos. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Superintendente, depois aí de 7 meses aí da criação aí dessa lei aí, que estabeleceu aí a política nacional para os biocombustíveis, o que é que aconteceu até aqui? Quais os reflexos que essa nova lei provocou? Eu vou me permitir só fazer uma brincadeira, que é séria. Nós fomos convocados para uma reunião no Rio de Janeiro, na FGV Energia, em fevereiro, logo após o Carnaval. Eu falei, bom, a gente vai por honra da firma, mas que final de fevereiro, e por incrível que pareça, o governo apresentou o trabalho pronto. Ou seja, o que é o RenovaBio? O RenovaBio é a tentativa de, a partir da COP21, a Conferência do Clima de Paris, em que o Brasil assumiu compromissos muito sérios da redução de 42% do CO2, e o que nós identificamos? Que nós temos o maior programa do planeta de biocombustíveis. Ninguém tem nada sequer parecido. Então, vamos usar esse programa que já existe para incrementar esse compromisso. E aí se criou o RenovaBio, que em 12 meses foi da sua concepção à aprovação em lei e hoje está sendo trabalhado no sentido de ele ser colocado em prática. O que é o RenovaBio, Lúcio e telespectadores? As distribuidoras, ao venderem combustíveis fósseis e, portanto, altamente poluentes, eles terão que comprar CBIOS, que são os certificados de biossegurança. Bom, esses CBIOS vão ser emitidos pelas indústrias de biodiesel, tanto de etanol quanto de biodiesel. Com base em que certificadoras independentes estão sendo analisadas pela ANP, pela Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, para fazerem a análise de cada uma das produtoras. A partir da terra, do plantio, da colheita, enfim, de todos os aspectos ambientais, e vão dar uma nota de 0 a 10 a essa empresa. Em função da nota e da produção, ela vai emitir a quantidade de CBIOS que terão o preço definido pelo Conselho Nacional de Política Energética. Esses CBIOS serão vendidos em bolsa ou na tratativa entre a distribuidora e a empresa produtora. Quer dizer, quem distribui o combustível que é altamente poluente vai precisar de uma compensação. De uma compensação. Que é o CBIO. É o CBIO, exatamente. Agora, essa lei aqui, para Mato Grosso, no aspecto econômico, quais os benefícios que o Estado vai ter? Veja, a ideia é que o setor sucroenergético e de biodiesel, do qual nós somos grandes, possam ser grandemente afetados na sua área de investimento, no aumento de canaviais, no aumento da capacidade produtiva, a partir do recebimento desse CBIO e também, por consequência, a eventual redução do consumo de combustíveis fósseis. Tirando o diesel, que ainda hoje é absolutamente necessário por conta da produção agrícola, etc., não há nenhuma razão para Mato Grosso importar gasolina. Ele poderia ser tocado 100% à base de etanol. De etanol e do biodiesel. Do biodiesel, no caso de redução do diesel em termos de aspectos de meio ambiente. Agora, em função disso também, teria que se aumentar bastante a área plantada hoje. Veja, nós somos... Da matéria-prima para produzir o etanol. O Mato Grosso é um dos estados que mais usa biocombustíveis no Brasil. 60% é o nosso share em termos do ciclo Otto, né, que é os pequenos veículos. Então, veja,
Aumentar isso de 60% para 100%, com as novas fábricas de etanol de milho, nós vamos dobrar. Em 2020, nós iremos de 1,5 bilhão de litros, que é o que a gente produz hoje de etanol, para 3 bilhões de litros. Não temos o menor problema de atender ao mercado, a 100% do mercado de ciclo alto em Mato Grosso. E qual o volume hoje, a partir da cana-de-açúcar, que é produzido de etanol e o que é produzido a partir do milho? De cana nós devemos produzir 1 bilhão de litros e 500 milhões já a partir do milho. E nós teremos aqui em Mato Grosso também essas empresas certificadoras do CBIO? Elas serão nacionais porque não são muitas, né? Até porque são 387 empresas de produção de etanol, de biodiesel, eu não saberia dizer o número. E isso é uma vez só, que é um grande trabalho, que é a certificação, e depois é a revisão anual. Então não tem sentido você montar muitas empresas e localizadas fora dos centros produtores, que é o Centro-Sul, tá? Porque não haveria mercado. Para as empresas, só para a gente poder entender e explicar melhor ao telespectador, para as empresas que distribuem os combustíveis poluentes, o que é que significa na prática para elas a aquisição dessa certificação? Veja, o que o Conselho Nacional de Política Energética definiu é que o impacto dos combustíveis fósseis e poluentes, por consequência, tem que ser, de alguma maneira, reduzidos até em função da COP21, como eu disse. Então, uma maneira de fazer isso é aumentar o consumo de biocombustíveis. Tá? Por quê? Ao comprar CBIOS, ele, de alguma forma, estará impactando também o preço dos combustíveis fósseis. Ele vai repassar isso para o preço. É um custo muito alto, superintendente? Não. Na verdade, nós não temos uma ideia ainda. Tá? A ideia do RenovaBio é entrar em vigor efetivamente, na melhor das hipóteses, ao final de 2019, por conta de toda essa preocupação de não ofender a qualquer setor produtivo e muito menos ter possibilidade de algum tipo de desvio em relação ao que se quer, que é a redução efetivamente da carbonização. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a honra de estar aqui.